Olá, bem-vindo de volta, meu caro explorador espacial, a um novo episódio da lore do futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000. Bem, hoje eu decidi falar de uma coisa importante para o universo do 40.000 e que de vez em quando aparece, e quando aparecer, tu tem que saber o que é e como lidar com ele. Eu vou falar hoje dos Space Hulks. Um Space Hulk, uma tradução literal, seria um aglomerado espacial, uma massa espacial. O que é isso? O Space Hulk é um termo genérico para um aglomerado de naves e destroços que se juntou e de algum jeito atravessou a barreira para o imaterial e do outro lado sofreu algumas modificações, mas vamos começar pelo início, bem lá longe, voltando muitos anos atrás, quando antes até que o 40.000 fosse chamado de 40.000, ele era conhecido como Rogue Trader e era um jogo mais de RPG, e eles estavam entrando na parte de jogos de mesa. E eles desenvolveram um jogo chamado Space Hulk, onde tu levaria os teus super soldados através de um labirinto, e nesse labirinto existia uma espécie de alienígena. Na época era um alienígena que habitava umas luas em um dos setores, mas depois eles descobriram que não, esses alienígenas na verdade são os Genestealers, uma subespécie de tiranídeo que tenta meio que roubar a genética e desenvolver numa espécie. Ela meio que se infecta como um vírus e se reproduz através da reprodução do organismo. Eles infectam seres humanos, orcs ou outras criaturas, e as novas gerações vêm afetadas pelos Genestealers. Assim eles conseguem se espalhar. É uma coisa meio esquisita, mas eu já falei deles mais especificamente no vídeo dos tiranídeos, e acredito que um dia eles vão precisar de um vídeo só deles, porque é uma coisa mais completa. Mas eles começaram aqui. Os Genestealers são bem antigos no universo sombrio do 40.000. Isso aqui era na época da segunda edição. Muito chão foi andado daquele tempo até hoje, muita coisa mudou. Nessa época, a heresia do Horus era apenas uma palavra assim num cabeçalho, ninguém sabia nada sobre o negócio. O universo não tinha sido feito, nem a história do universo contada. E eles estavam realmente dando os primeiros passos na questão ali do jogo de mesa. Mas ainda bem que o tempo passa e as coisas evoluem, isso aí já ficou para trás. Mas em geral, as histórias e o que acontece com os Space Hulks se mantém desde essa época. Então, afinal, o que é um Space Hulk? Um Space Hulk é um aglomerado de múltiplas naves destruídas que se juntaram e acabaram ficando uma coisa só. Digamos, uma nave orc bateu numa nave imperial que depois se chocou com outra nave imperial e as três ficaram desativadas, mas um dos reatores de uma nave imperial conseguiu transportar ela para o imaterial junto com as outras todas ao redor. E lá a nave vai ficar por séculos e séculos sob influências do imaterial. Coisas como invasões de demônios, coisas como alienígenas podem aparecer. A nave vai começar a voltar para o espaço normal e desaparecer em lugares aleatórios e tempos aleatórios. E nesse período outras coisas podem entrar na nave ou sair. Então é bem estranho se eles ficam séculos e séculos e séculos moldando aquela carcaça, aquele destroço, e o impacto do choque dessas naves faz com que elas fiquem aglomeradas em uma forma aberrante. Tu não consegue dizer mais o que elas já foram depois, porque elas é esquisito, é um monte de metal retorcido. Ali naquela ponta parece ser uma fragata da Marinha Imperial.
mas no outro lado o motor parece ser uma nave alienígena, talvez dos Eldar, e lá em cima, olha o que é aquilo ali, parece uma nave dos Tal, é uma coisa bem abstrata, porque ele chega a ser tão pesado que às vezes isso aí cria o próprio campo gravitacional e vira quase que como uma pequena lua ou um grande meteoro. E esses Space Hulks, eles têm ativos vários componentes das naves antigas, às vezes porque foram possuídos por criaturas do imaterial. Então, digamos, canhões automáticos na superfície continuam funcionando, torpedos continuam funcionando, motores continuam funcionando, escudos de Void continuam funcionando em áreas diferentes daquele negócio, além de sensores e vários sinais de energia. Então tu não consegue ter uma leitura adequada, destruir um Space Hulk como se fosse uma nave da marinha, digamos, é uma nave espacial, vamos destruir aquilo ali, vamos lançar torpedos, atirar com lasers, com vários canhões e devastar aquele negócio. Não é tão fácil, porque o Space Hulk ele tem várias defesas ativas ainda, ele vai atirar de volta, e não só isso, ele também é um aglomerado de metal. Tu vai destruir o quê? Pedaços da armadura na superfície? Beleza, dane-se, vai continuar ali. E é muito comum, eles já tentaram destruir isso aí sem sucesso. Os maiores Space Hulks às vezes são feitos por várias dezenas de naves espaciais gigantescas. Destruir uma nave sozinha já é difícil por completo. Tu vai conseguir desativar ela, matar quem tá dentro, mas tu não vai conseguir destruir ela inteira, devastar ela todo pedacinho. Mas agora um Space Hulk é praticamente impossível. Iria gastar muita munição e tempo se tu quisesse realmente tentar destruir isso aí, além de que os destroços iriam se espalhar por uma grande área e aonde eles caírem pode causar uma devastação. Digamos que um destroço, tu lança um torpedo ali e espalha metal por todas as direções. Um pedaço daquele metal pode cair num planeta aliado, pode cair numa asteroide de mineração aliado, pode cair em outra nave da tua formação e atravessar até o escudo Void, porque é muito grande, e atingir a nave e causar dano. Então não é legal tu atirar com uma nave da marinha num Space Hulk, pelo menos não os enormes. Os menores até tu conseguiria destruir, mas geralmente esse termo ele é mais reservado para aqueles gigantescos. É como se fosse um lixo espacial que se juntou. E os Space Hulks são muito valorizados, porque eles têm dentro deles uma quantidade possivelmente infinita de tesouros escondidos. Como assim tesouros escondidos? Bem, alguns Space Hulks têm mais de 10 mil anos, alguns são da época de ouro da humanidade e foram destruídos durante aquela era dos conflitos, a era sombria da tecnologia, e acabaram aparecendo agora. Então tu pode achar uma STC, e uma STC vale infinito no Império hoje, tu vai vender para os mecânicos e ficar trilionário, ter o teu próprio planeta e viver uma vida de luxo para sempre, tu, teu filho, teu neto, teu bisneto. Então essas coisas é o que tu quer botar a mão. Não só isso, também tem um valor inestimável para a Marinha Imperial, porque ali pode ter algum relato ou resquício ou alguma arma antiga muito eficiente para otimizar as naves de hoje. Então, porque o Império Humano, entenda que os mecânicos, o Império como um todo, eles acreditam que tudo aquilo que já devia ter sido inventado já foi. Então tu achar uma tecnologia arcaica, uma Arqueotech, nossa, cara, é muito bom. E se tu conseguir tirar alguma vantagem daquela Arqueotech, tu vai botar o Império pra frente. O Império ele não incentiva tu ser criativo, tu construir coisas novas, mas sim tentar buscar no passado a solução para os problemas de agora. Normalmente não funciona, mas eles tentam. O problema é que esses Space Hulks,
geralmente são cheios e cheios e cheios de criaturas que não querem dividir os seus conhecimentos. Os mais comuns que gostam de habitar esses lugares são os Genestealers. Os Genestealers, uma criatura dos tiranídeos muito ágil e que trabalha com emboscadas e em quantidade, vários números para fazer overwhelm, que seria meio que sobrecarregar os inimigos. Tiver tanto deles, que tu não consegue matar todos até eles chegarem e começarem a causar dano. Além de que eles têm garras muito afiadas, são bem ágeis, conseguem subir nas paredes, no teto, vir rápido por tubos de ventilação. Então eles vão aparecer de todo lado. Se tu fosse mandar uma guarda convencional, eles não iriam conseguir limpar uma infestação dessas coisas dentro de um Space Hulk. Então tu normalmente manda os adeptos Astarte, os super soldados e geralmente os Terminators, a elite da elite, porque nesses locais fechados, sem iluminação, muitas vezes sem oxigênio, sem atmosfera, eles na sua armadura de energia, com uma concentração sob fogo, inquebráveis e que não sentem medo, eles vão avançando e eliminando os alienígenas a cada corredor. O problema é que geralmente para te explorar um Space Hulk tem tempo. Por que tem tempo? Porque tu não sabe quando ele simplesmente vai desaparecer de novo e entrar no imaterial. E no imaterial, coisas terríveis podem acontecer. Não é incomum um Space Hulk ser infestado por criaturas demoníacas, por seguidores do caos e até mesmo Astartes traidores, os super soldados caóticos, utilizarem Space Hulks como suas bases de operação. Claro que se uns Astarte traidor assumir o controle disso aqui, eles vão tentar reparar e utilizar os motores do jeito mais correto, melhorar os escudos Void e, em geral, otimizar a nave para voltar a funcionar num padrão geral e utilizar o tamanho e as armas alienígenas e agora possuídas por demônios para todo o seu potencial destrutivo, coisa que é uma heresia sem tamanho. Nunca um verdadeiro cidadão imperial pensaria ou sequer usaria mexer na tecnologia alienígena. Tu tem que queimar com fogo sagrado para mandar o alienígena pro inferno de onde ele veio. Mas o pessoal do caos não tá nem aí e faz o que bem entende. E em geral é bem perigoso. Existem alguns Space Hulks que são vazios e que não tem nada dentro. Esses aí, ótimo, maravilha. Quando um desses é achado, eles levam-se várias companhias de salvage, que seria reciclagem, acho que seria o termo mais correto. Vão lá, retiram várias toneladas e toneladas de metal, tentam restaurar, digamos, algum componente valioso, cortam as conexões, retiram os cabos, tiram as armas. Se conseguir resgatar um reator funcionante, nossa, vai dar, meu, que trabalho poupado de construir um novo. Obrigado. E isso aí vale muito. Vale o custo da expedição e se paga mais de 10 vezes. Por isso, depois que os Astarte geralmente limpam um desse, o pessoal vai que nem formiga no insetinho morto e eles tentam arrancar cada um dos pedaços do Space Hulk para vender ou utilizar ou simplesmente derreter de novo o metal, caso seja inútil, mas em si tem uma tem uma infinidade, uma miríade de coisas valiosas lá dentro que dá para pegar, só que é perigoso. E se o Space Hulk, durante esse processo, entrar para o outro lado e passar para o imaterial, lamento, meu amigo, mas todo mundo que está dentro provavelmente vai morrer. Então não é um trabalho seguro, aliás, nem um pouco seguro. E eles tentam fazer isso o mais rápido possível, esse processo de desmonte. E outra coisa também, alguns seres humanos já foram achados dentro desses Space Hulks depois de muito tempo perdidos no imaterial. Porque no imaterial o tempo e o espaço são bem diferentes da nossa realidade. Então coisa que do outro lado parece uma semana, aqui pode ter passado 100 anos.
Então o Space Hulk desapareceu, levou consigo, digamos, umas 200 pessoas. Quando ele voltou, essas 200 pessoas ainda estavam lá, mas essas pessoas mudaram muito. Eles ficam parecendo quase que assombrações. Eles são chamados de Hollow-Geist. Geist seria um termo diferente para fantasma e Hollow vazio. O ser humano no imaterial por tanto tempo não é seguro nem saudável para ninguém. Então, provavelmente eles voltam sem alma e muito alterados e costumam atacar qualquer coisa que se mexe. Cuidado! E em si, não é apenas seres humanos, forças caóticas e os Gene Stealers que habitam essas coisas. Já aconteceu de um Space Hulk ser habitado por entidades demoníacas poderosíssimas, só que não tinha nada dentro. O próprio Space Hulk é uma ameaça em si, porque ele é ativo e ele afeta a mente e a vontade de viver das forças ao redor. Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente, mas em geral, o Space Hulk é como jogar uma moeda. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. E toda vez que aparece olha, todas as coisas importantes do Império, os Adeptos Terra, que seria tipo os Lords da Terra, no caso, os Adeptos Mecânicos, a Inquisição, vários capítulos dos Astarte, vão para lá para tentar limpar isso aqui e pegar o máximo de Arctech ou conhecimento permitido. No caso, se for um conhecimento caótico ou um negócio do caos, mais para guardar em segredo e evitar que caia nas mãos erradas do que realmente para utilizar, a não ser que você seja um radical da Inquisição e você quer usar o caos contra o caos, mas aí é mais problema teu, porque em si o caos vai acabar corrompendo. Então a gente sabe que os puritanos da Inquisição estão corretos. O único jeito de derrotar o caos é tu destruir todo o caos, não usar ele como ferramenta. Infelizmente é ela que costuma funcionar melhor contra o caos, mas em si isso é só uma tentação, não caia nela, irmão. E se um dia tu tiver num Space Hulk, recomendo levar bastante oxigênio se tu for um humano convencional. Se tu for um super soldado numa armadura de energia, fica tranquilo que a armadura produz pra ti. E além disso, ela também tem botas magnéticas que vão se prender no chão. Então, se não tiver gravidade, tá tudo certo. Tu tem que levar bastante coisas pra iluminar. E tu tem que levar muita munição. Porque dentro disso aí é praticamente impossível tu ir ali buscar mais munição na nave, então tu tem que levar bastante armas rápidas e de curto alcance, porque tu vai estar lutando em corredores fechados, estreitos e claustrofóbicos contra criaturas, seja lá o que. Esteja preparado para qualquer coisa. E falando em super soldados e caos, eu tenho uma história interessante aqui para só contar superficialmente para vocês, já que o tema do vídeo de hoje são os Space Hulks, mas eu queria falar, existia um capítulo dos super soldados chamados os Devoradores de Alma. Nesse momento tem que ficar um pouco, como é que vocês se chamam mesmo? Isso aí parece heresia, e o que parece heresia geralmente é heresia. Bem, se fosse um inquisitor competente, teria matado todos e dado a ordem de exterminar, mas por algum motivo eles não morreram. Então, em si, eles foram permitidos a funcionar por um bom tempo. E esses devoradores de alma, um deles, ele veio com uma mensagem e com uma mutação. E ele falou que essa mutação dele era uma bênção do imperador. O antigo High Master, assim, o chefe do capítulo, puxou a espada e falou: eu o condeno à morte por heresia. Mutação não tem nada a ver com o imperador, é coisa do caos. Ele era muito inteligente e esse super soldado mutado puxou a sua arma e os dois entraram no duelo. Porém, no meio do duelo, esse super soldado mutado
as pernas dele explodiram e viraram uma espécie de a forma de aranha, uma coisa horrível. Ele enfincou uma das pernas como se fosse de aranha, assim, umas patinhas no capitão, na perna dele, enfincando pela armadura, como se a armadura não tivesse ali. O capitão caiu de joelhos com dor e ele matou num duelo de honra, assumindo o controle dos devoradores de alma. E ele agora declarou que os devoradores de alma iriam aceitar as mutações do Deus Imperador. Bem, não era o Deus Imperador, era Tzeentch. Mutação é coisa do caos. Não cai nisso aí, irmão. Sai dessa. Mas até hoje eles são considerados renegados, eles são considerados traidores e eles utilizam um Space Hulk como a sua casa, o seu monastério espacial, não mais monastério, digamos o seu culto caótico, e eles ainda lutam usando as armaduras e as cores antigas, porém eles têm várias mutações no seu corpo. Outra força caótica importante que utiliza um Space Hulk é o próprio Angron, o príncipe demônio do caos, um primarca demoníaco que entrou para o caos e ele utiliza é enorme, ele chama de o Devorador das Estrelas, um grande Space Hulk, que olha, pro Angron, ele não precisa que o negócio funcione, ele simplesmente espera que Khorne envie esse Space Hulk para um lugar onde vai ter uma batalha sangrenta, e lá ele sai e mata o que tiver embaixo. Teve uma vez que esse Space Hulk dele... Aliás, não aconteceu, seguindo a Inquisição. Isso aqui nunca aconteceu, é mito. Que esse Space Hulk apareceu, rumores, isso novamente vem lembrando, que ele apareceu por cima de um planeta chamado Armagedon, iniciando a primeira das 3 guerras do Armagedon, mas todo mundo sabe que só houve 2 guerras do Armagedon. Isso aí é mito, esse negócio aí é intriga da oposição, e a Inquisição sempre diz que só houve 2, essa é a primeira, e não existe esse negócio de Angron e demônio primarca. Todos os filhos do Imperador, que não era o Horus, que morreu pelas mãos do Imperador, eles são todos leais e todos eles são certinho, nenhum deles caiu pro caos e virou um demônio. Sai dessa, isso não existe. Outra história interessante também envolvendo esses Space Hulks é sobre os Lamentadores. Os Lamentadores, esses aqui só se foda. O YouTube proíbe por palavrões, mas em geral eles não se dão muito bem em nada. Eles são parte de uma fundação, assim, de uma criação de capítulos de sucessão chamado a Fundação Amaldiçoada, porque todos eles tiveram algum problema na sua semente genética e os Lamentadores não tiveram nada. Eles estavam perfeitos, eles estavam normais, eles eram 100% muito fiéis, muito honrados, nenhum sinal de heresia, assim como aconteceu com a maioria dos outros dessa fundação amaldiçoada. Ué, que estranho? Pois é, eles têm um problema na questão da sorte. O universo quer acabar com eles da maneira mais terrível e dolorosa e lenta possível. O próprio universo faz de tudo para acabar com os Lamentadores. E os Lamentadores geralmente têm tanta fama de ser azarado que ninguém quer lutar com eles. Todo mundo evita, mas teve uma época que eles se uniram aos protetores de um sistema chamado Badab. E esses protetores do sistema chamado Badab, eles eram muito, muito leais, lutaram junto com os Lamentadores, e os Lamentadores pareciam finalmente ter entrado num lugar que aceitava eles como eles eram e está lutando pelo bem do Império. Mal sabiam eles que o líder desses vigilantes ali de Badab, ele estava lentamente se corrompendo para o caos e levando os Lamentadores
para uma guerra terrível contra o Império, contra a vontade deles, sem nem saber o que estava acontecendo. Foi um negócio muito ruim, mas eu vou falar sobre isso depois. Os lamentadores só se ferram. Bem, voltando ao Space Hulk, a questão do Space Hulk é que durante essa campanha ali de Badab, um enorme Space Hulk caótico apareceu, só que ele não estava infestado de demônios, nem de criaturas, nem de super soldados de material. Ele estava infestado por um espírito maligno e qualquer um, mesmo um super soldado que se aproximava desse negócio, ficava completamente paranoico e suicida e acabava matando os colegas e depois suicidando. Ninguém conseguia chegar perto daquilo ali e sair com vida, enquanto ele passava próximo dos planetas ali do sistema de Badab, e a população humana, quando ele encostava perto de um planeta, começava a entrar em uma psicose assassina e depois se suicidar. Era terrível o que esse negócio fazia com as mentes humanas. E os lamentadores se voluntariaram para tentar destruir isso aí. E eles conseguiram destruir e parar aquele Space Hulk com mais ou menos 1/3 da força do seu capítulo, morrendo por várias causas, destroços que explodiam naves, pela aquela loucura que se sucedeu e eles suicidaram, mas eles se mostraram muito resistentes às influências da mente daquele Space Hulk maligno. Do que ele era feito, não sei. Provavelmente coisa dos elfos, que mexe com a cabeça dos humanos, ou coisa corrupta caótica. E agora, falando do completo oposto, os mais legais que habitam e adoram o Space Hulk são os nossos bons e velhos orcs. Então, os orcs, eles pegam o Space Hulk e o Space Hulk para eles já é uma nave pronta. Tem tudo. Tem armadura, tem um monte de motores, tem um monte de armas, tem um monte de espaço. Tá perfeito! O sistema Galar não funciona e quando ele entra no material, demônios aparecem para lutar. Ótimo! Entretenimento a bordo. Ele sai em algum lugar que geralmente acaba atraindo um monte de gente para cá, levando a luta e a comida. Olha, isso que é o paraíso para um orc viver. Então os orcs também costumam infestar os Space Hulks e eles costumam, nos que são mais estáveis e mais firmes assim no nosso material, eles enchem essa coisa de adaptações. Eles botam um monte de motores. O motor agora tá um indo para frente e um para trás. Não tem problema. Bota mais 7 motores atrás que a gente vai ir para frente. Simples assim. Então essa nave é muito ineficiente, cheia de motores e armas onde não devia, e de algum jeito os orcs conseguem fazer isso aí funcionar. É quase que um meteoro com uma massa de ferro e outras coisas que se movimenta na direção dos inimigos. Aliás, eles também fazem isso com meteoros, eles chamam de rocks esses aí, mas não é incomum tu ver um grande número de orcs dentro de um Space Hulk se divertindo e passeando pelo universo, procurando uma luta para se divertir ainda mais. E falando em Armagedon, teve também uma vez, na Segunda Guerra do Armagedon, que apareceu um desses enormes Space Hulks e ele parecia estar desabitado. O governador do planeta de Armagedon vendeu o direito para várias companhias explorar o negócio. Quando as companhias foram lá para explorar, eles descobriram que sim, existiam habitantes lá dentro. Eram os orcs. Os orcs tomaram as naves e agora começaram a invadir o Armagedon. Na segunda batalha do Armagedon, ou a primeira, porque a do demônio Primarca é mito, isso nunca existiu. Então na primeira guerra do Armagedon aconteceu por causa da entrada de um enorme Space Hulk
no sistema. Se vocês quiserem que eu fale de Armagedon, provavelmente eu vou fazer uma série estilo de Vrax, depois de fazer só mais uns adendos e alguns pedaços assim mais fragmentados da lore, para te ir juntando na tua cabeça e criando um bom conceito de como funciona o universo no milênio de 40.000. Mas era isso que eu queria trazer sobre esses destroços flutuantes. Enorme possibilidade de lucro, mas também muita possibilidade de morte. Cuidado quando você vai explorar. Espero que você seja um super soldado e, em geral, as expedições ou costumam falhar ou não trazer nada de valor. Então não crie grande expectativa, mas se tu pelo menos não morrer, já é uma vitória. E se tu conseguir levar alguns Xenos também durante a missão, já é uma vitória, querendo ou não. Mas é isso, tudo de bom. Agora você sabe um pouco mais sobre o lixo espacial do futuro. Estejam com o Imperador e ele protege.